Bom dia! Bom dia novamente, povo mais lindo do mundo! Bom dia, minha irmã Cintia Tanuri, que Papai do Céu continue te abençoando, meu Deus, em mais uma aula. Que prazer é esse aprender com essa mulher, né? Papai do Céu continue usando sua vida aí para nos abençoar. Sem demora, Cíntia, como você já sabe, é um prazer enorme tê-la aqui, mas já não vou demorar, vem para cá enquanto eu boto o pessoal aqui para entrar. Fique à vontade, a sala é totalmente sua e você sabe o prazer, tem gente nova entrando na sala e a gente fica como? Maravilhado com isso, mandando o link. Então vem para cá sem demora. Nossa amiga, a professora que o Papai do Céu tem usado todos os dias, todas as horas. Vem para cá, Cintia Tanuri. A sala é totalmente sua. Que acolhimento gostoso! Depois do acolhimento desse, a gente fica muito à vontade, principalmente sabendo que esse lugar, essa sala, esse momento é preparado pelo próprio Deus e é Ele quem vai nos conduzir nessa viagem eletrizante. Ele tem nos conduzido até aqui, vai continuar nos conduzindo. Essa é a história dele, são os feitos dele e é Ele quem vai nos contar isso, é Ele quem nos conta hoje. É Ele quem vai ensinar, o mestre por excelência, o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero começar agradecendo a cada um que está aqui comigo nessa manhã. Vamos juntos nessa viagem, tem muita coisa aqui. Essa viagem surpreendente, cada capítulo Deus se revela, né? Nos surpreende com seu amor, sua bondade, sua graça, sua misericórdia que não tem fim. Eu só um retorno aqui de como é que tá o som, se tá bom. Às Hoje a vezes internet estava oscilando um pouco. tá dando um pequeno tremidinho assim, mas eu já não sei se é a minha internet porque começou a chover aqui ou se é a sua. Mas eu vou te avisando por Eu aqui. creio que é a minha. Tá bom. Se alguém mais estiver percebendo isso, me fala, tá bom? É porque a internet aqui eu acho que ela está oscilando. Mas vamos lá, vamos rompendo. Então, nós paramos aí no capítulo 6 de Gênesis. Muita coisa nesse capítulo. Eu disse na última aula, né, no nosso último encontro aqui, que a história do dilúvio, Noé, sua arca, toda essa história tão conhecida por tantos, né? Ela é muito importante para nós nos dias de hoje. Talvez você diga assim, Noé, a arca, que história tão antiga, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, tudo. Primeiro, porque nada na palavra de Deus é desperdiçado. A palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, como a própria palavra diz isso, nos corrigir, nos ensinar, nos adestrar na vontade de Deus. Então, tudo que está na Bíblia tem importância para mim e para você. Não importa em que tempo foi escrito, em que contexto foi escrito, sempre terá uma aplicação prática na minha vida e na sua vida. E essa história não é diferente. Nós vamos ler, né, como eu já deixei aí para vocês o versículo na última aula, lá em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, o próprio Senhor Jesus dizendo: olha, prestem atenção, como foi nos dias de Noé, assim será na minha volta. Então, só nisso aí, a gente já tem que parar e falar, peraí, deixa eu entender como é que foi nesses dias de Noé. Deixa eu conhecer essa história um pouco mais, deixa eu me aprofundar. Porque quando ele voltar, ele está dizendo, vai ser parecido. O cenário vai ser parecido mesmo. Então, preste atenção como é que é isso. Então, nós paramos aqui nessa viagem eletrizante no capítulo 6, né? Eu falei que a gente ia fazer uma viagem assim, ó, panorâmica de Gênesis, mas não teve jeito. O Espírito Santo nos convidou a fazer paradas, a olhar com calma, prestar atenção aí na paisagem, tinha muita coisa para ser descoberta. Nós falamos que os tesouros, os melhores, né, não ficam na superfície da terra. Ninguém vê pepita de ouro, diamante aí na superfície da terra. A gente só vê pedra, né, brita. Preciosidade tem que cavar, tem que buscar. Quem busca, acha, encontra. Então, aqui esse capítulo 6, eu falei que ele é de difícil interpretação, sim. Todos os estudiosos, né,
tem esse mesmo parecer por causa da tradução também do hebraico para a nossa língua portuguesa. Tem muitas palavras que são difíceis de traduzir na nossa língua para uma interpretação mais fácil ou mais correta, digamos assim. E é preciso que a gente entenda que a palavra de Deus ela é escrita em 3 tipos de linguagem. Quais são essas linguagens? A linguagem literal, que quer dizer exatamente o que está escrito. Eu li e é aquilo. Todo mundo entende isso? Certo. Se eu disser, oi, Mônica, eu estou dizendo o quê? Oi, Mônica. Bom dia, Mônica. É isso aí. Tem a linguagem simbólica. Através de um símbolo, Deus quer dizer muitas outras coisas. Então, quando nós entendemos essa linguagem, a gente vai entender que por trás daquele símbolo há um sentido, há uma explicação que vem com ele, vem através desse símbolo. É uma linguagem simbólica. Alegórica é uma outra linguagem que a gente encontra também demais na Bíblia. Uma alegoria, é uma linguagem figurativa, para poder fazer uma comparação com aquilo que é de fato. Deu para entender até aí? Então, muita polêmica aqui dentro do versículo do capítulo 6, e nós começamos a falar do primeiro e do segundo versículo, que já dá, como diz a Mônica aí no Rio de Janeiro, treta. Então, o primeiro e o segundo versículo, né, eu vou ler de novo para a gente lembrar de onde nós paramos, está escrito assim: como se foram multiplicados os homens sobre a terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si aquelas que mais lhe agradaram. Então, nesses 2 versículos do capítulo 6, já começa aí algumas linhas de entendimento e de controvérsias, né? E eu falei que a gente não ia perder muito tempo, porque é muita coisa que é falada. A gente ia ficar com as 2, que tem mais coerência, e aquelas que são mais defendidas até o dia de hoje. A primeira que eu falei na última aula seria esses filhos de Deus, anjos caídos, né? Que tiveram relação sexual com as filhas dos homens, e daí eles nasceram filhos. Essa é a primeira linha de defesa que foi defendida durante muito tempo como entendimento desse versículo, que esses filhos de Deus que estão sendo ditos aqui seriam anjos caídos. E nós explicamos tudo isso na última aula, então vamos agora rompendo. E eu disse que tinha uma outra linha de entendimento que eu comecei a falar na última aula. O som tá bom aí, Mônica? Tá dando para ouvir? Ok. Que seria o quê? Esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Lembram que a gente falou aqui, vocês se lembram? Que depois que Abel morreu, Deus concedeu a Eva um outro filho, que foi colocado o nome dele de Sete. E Sete teve um filho, Enos, que a partir desse filho, o nome do Senhor começou a ser invocado. Começou-se o culto oficial a Deus. Então, foi uma linhagem, a partir de Sete, de homens que voltaram a cultuar a Deus, a adorar a Deus, a buscar esse relacionamento com Deus. Nós falamos que dessa linhagem também veio aquele personagem que foi um dia aqui de destaque para a gente, Enoque, que ninguém pode passar pela Bíblia sem contemplar Enoque, aquele que andou com Deus, de tal forma o agradou, que Deus o tomou para si. Então, a gente parou para olhar um pouco para esse personagem incrível que é o Enoque e tentar aprender um pouco com a vida de Enoque. Então, essa linha de pensamento diz que essa linhagem de Sete, essa linhagem santificada, essa linhagem que se consagrou a Deus, essa linhagem que cultuava a Deus, que buscava a Deus, agora se mistura com a linhagem de Caim. Vamos lembrar da linhagem de Caim que nós estudamos aqui? Caim, que matou seu irmão Abel, que foi fugitivo, por uma sentença de Deus, andou errante pela terra, que da linhagem dele multiplicou a violência, assim como Caim foi assassino. Lembram de Lameque, que era da linhagem de Caim, e que também se tornou um assassino.
e que teve mais de uma mulher, começa por aí a poligamia, através da vida de Lameque. Então, é uma linhagem corrupta, é uma linhagem que se esquece de Deus, é uma linhagem que se desenvolve muito, falando em termos de progresso. Aprenderam a fazer ferramentas, cresceram ali nas artes, né? Foram os primeiros que estabeleceram uma cidade organizada, uma civilização. Houve um progresso. Mas no que diz respeito à vida espiritual, não houve progresso nenhum, pelo contrário, degradação total. Homens cada vez mais violentos, depravados, cheios de malignidade. Essa era a descendência de Caim. Então, esse verso do capítulo 6, verso 1 e 2, tem essa linha de defesa, que os homens, a geração ali de Sete, essa geração consagrada a Deus, olhou para essas filhas formosas ali da geração de Caim, talvez mulheres, se elas não temiam a Deus, mulheres, né? Nós estamos supondo aqui que exibiam uma sensualidade diferenciada, mulheres que se mostravam de uma forma, né, que atraíam os olhos dos homens ali. E aí, então, eles começaram a ter relacionamentos, se casaram, tiveram filhos com aquelas mulheres e misturou. E o que aconteceu? Segundo essa linha de entendimento, o mal prevaleceu. Os costumes mudaram e aqueles homens da linhagem de Sete pararam de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus e se contaminaram com esse mal, essa violência. Então, esse é o entendimento. E daí, por que nós estamos falando aqui desse pano de fundo? Porque esse é o pano de fundo do grande evento, né, que aconteceu sobre a Terra, que muda agora a história. Nós vamos ver aqui como é que vai ficar, porque vem então uma sentença de Deus. Nós lemos lá naqueles versos que Deus olha para aquele cenário e ele diz: o homem se corrompeu completamente. A maldade tomou conta. Tudo que Deus tinha feito e planejado, né, para a criação, mais uma vez o homem vai lá e corrompe o plano de novo. Lembram lá no Jardim do Éden, quando nós estudamos, como é que o negócio estava bom, tudo era perfeito, tudo lindo. E aí, por causa da desobediência, entra o pecado. E aqui, novamente, o cenário é esse. De novo, o homem escolhe a sua vontade, né? Satisfazer os seus prazeres, levar a vida do jeito que ele quer, se esquecendo da vontade de Deus, das orientações de Deus, esquecendo dessa prática de relacionamento com Deus. E então vem a decisão de Deus. Assim como foi lá com Adão e Eva. Houve uma sentença de Deus para Adão e Eva, certo? Bom, Adão, você fez uma escolha. Agora há uma consequência sobre essa escolha que você fez. A morte que entrou ali no Jardim do Éden, ela fala muito além de uma morte física. Ele não morreu literalmente quando ele comeu o fruto. Lembra que a Eva falava assim: ó, serpente, o Senhor diz que se comer, morreremos. A essa morte espiritual, a esse desligamento, a essa quebra da comunhão. E desde antes disso, como nós estudamos, Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Há, dentro dos atributos de Deus, 3 atributos que não podem ser comunicados. O que é isso? Não pode ser transferido para alguém. É só de Deus, só pertence a Ele. Onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência, só Deus sabe de todas as coisas. Onipotência, só Deus pode tudo. O diabo tem poder, Cíntia? Tem poder. É dito isso na Bíblia, mas ele não tem todo o poder. Só Deus é onipotente, tem todo o poder. E onipresença. O diabo tem onipresença? Não, não tem. Só Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Só Deus preenche tudo, só Deus sabe de tudo e só Deus pode tudo. Então Deus não foi pego de surpresa de novo. Ah, olha o que o homem fez, olha a bagunça que tá, olha a violência que aumentou. Não, Deus já sabia de tudo isso. E assim como no Jardim do Éden, ele providencia ali para o homem também aquelas vestimentas, como a gente já falou, que era uma figura, uma pré-figura do que viria, a cobertura perfeita no sangue de Jesus. Essa roupa, essa roupagem, vamos dizer assim, né? Perfeita, que ia nos cobrir de verdade de toda vergonha. Aqui também Deus já tinha a solução, já tinha a providência. E é o que nós vamos ver aí. A gente lê o verso 9 do capítulo 6 e diz: Eis a história de Noé. Está sendo contada agora, já começa a contar sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro, né? Entre os seus contemporâneos. Ele se destacava do meio daquilo tudo que estava acontecendo ali. Noé faz uma escolha diferente. Todos escolheram aquela corrupção. Noé escolhe andar com Deus. É o que está escrito no versículo 9. E Deus então diz: desta vez, agora, como misericórdia, preservando tudo isso e a história, até que se cumpra o quê? A palavra que ele diz. Que da mulher viria essa semente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E definitivamente essa história, essa bagunça estaria encerrada em Jesus. Nós sabemos que é Jesus. Então, o Senhor continua o plano perfeito dele. Ainda que o homem, com as suas escolhas e decisões, durante toda a história, de Gênesis a Apocalipse, a história que estamos escrevendo hoje, nesse exato momento, ainda que o mundo esteja como está, como Jesus vai dizer lá em Mateus, como nós citamos aqui, no mesmo cenário, maldade, violência, perversidade de todas as espécies, que a gente possa pensar, né? E a gente vê isso, os noticiários nos contam isso. Quantas vezes a gente fica assim, meu Deus, não dá às vezes nem para ouvir uma notícia. Eu não sei você, às vezes eu não consigo ouvir uma notícia. Aqui na minha cidade, né? Eu moro em Montes Claros, em Minas Gerais. Os noticiários aqui há poucos dias estavam noticiando a morte de um bebezinho que foi violentado pelo pai, com consentimento da mãe, e era um bebê, era um bebê de menos de 2 anos. Então, quando nós vamos ouvindo os noticiários, você pensa, não há mais para onde o homem se corromper. Tem mais alguma maldade que ele possa inventar? Não, não há. Mas era assim o cenário naqueles dias. Moisés estava relatando essa história, ele não entra em detalhes, mas diz que a maldade, quando fala assim, Deus olhou e viu, a maldade se multiplicou e a corrupção do coração do homem tinha tomado conta do coração do homem. Então, Jesus também, lá em Mateus, vai dizer, olha, vai ser como naqueles dias, eles nem se percebiam disso. Por quê? Porque Jesus disse assim, eles estavam casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, comprando, vendendo. Era comum, era notório. Não para Noé. Não para Noé. Porque destaca aqui um homem que dizia, eu não quero ir com a maioria, porque a maioria está fazendo. Ah, virou moda, todo mundo pode ficar, trair, adulterar, fazer isso, aquilo, roubar, negociar por debaixo do pano. É isso aí, é o Brasil, é o cenário. Não, não. Deus chama a nossa atenção para um viver diferenciado, livre de toda sujeira, de toda contaminação. É possível. Noé nos diz aqui, mais uma vez, é possível andar com Deus numa geração corrompida. Cíntia, mas você não sabe, na faculdade, lá no emprego, todo mundo faz isso. É possível. Noé também estava num cenário assim, eu e você também estamos, mas é possível escolher uma vida limpa, uma vida em Deus, dizendo não, qual é o pensamento de Deus sobre isso? Eu vou escolher o que é dele. Qual é a vontade? O que Deus faria? O que ele diz? O que a palavra dele diz? É isso.
Andar com Deus ao ponto de conhecer esse Deus, saber o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta e dizer: eu escolho. Eu escolho ele. Eu não vou escolher a minha, eu sei que eu vou escolher mal. A minha natureza vai me levar para o que é mal. Claro que é muito mais fácil viver como a maioria, gente. É ou não é? Diz aí. É muito mais fácil. Mas o fim de tudo isso é a condenação. Só quem naquela geração foi salvo foi Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Ele tinha 3 filhos. Cã, Sem, Jafé, os 3 filhos. As 3 noras, a sua esposa, eles foram salvos. Então, vamos partir para isso? Deus dá a sentença, Deus diz, vamos pôr um basta aqui, nessa situação. E através da sua vida, Noé, nós recomeçamos todo o meu plano que não parou, continua em você. E através de você e sua família, Deus leva Noé como se fosse lá de volta ao jardim. Recomeça tudo. Até a ordem que Deus dá para Noé lá na frente, que a gente vai ver a mesma. Agora multiplique-se e enche essa terra. Enche de vida aqui. Deus, ele nunca desistiu de nós em tempo nenhum. Até os dias de hoje. Quando a gente contempla a história toda, porque lembram que eu disse para vocês que são várias histórias contando uma única história de amor e resgate desse Deus? Em toda linha dessa história, Deus está sempre nos buscando. Ele está sempre nos buscando de volta para Ele e para esse plano perfeito dele. E tudo se cumpre em Jesus. Então, quando Deus vai chamando Noé, vai explicando e vai dizer, bom, Noé, mas você é meu escolhido para isso. Vamos juntos? Você está andando comigo? Agora, passo de fé. Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Gente, imagina, vem comigo, imagina. Deus, nessa conversa com Noé, nunca tinha chovido antes sobre a terra. Como assim, Deus, dilúvio? O que é isso? E Deus disse, eu vou trazer juízo. Eu vou trazer a sentença sobre tudo isso que está acontecendo. Porque estamos falando de um Deus amor, generoso, misericordioso, mas justo, totalmente justo. Então, Noé, ele escuta Deus mais uma vez. Ele andava com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E Deus conta os segredos ao coração de Noé. Todo mundo estava ali, aquela geração inteira, vivendo tudo aquilo ali. Só Noé sabia o que estava no coração de Deus. Só Noé sabia como Deus estava olhando aquilo ali. Só Noé sabia o que Deus ia fazer a respeito daquilo ali. Quando a gente anda com Deus, ele partilha dele mesmo conosco, dos seus planos, dos seus sonhos, daquilo que ele está vendo, do que ele quer, do que ele vai realizar. Olha que coisa tremenda, o Deus, criador dos céus e da terra, de todo o universo, detentor de todo o poder, contando para mim ou para você, para um homem natural, perecível, pequeno como nós, falando de si, dos seus projetos, dos seus planos, e dizendo, vem comigo, faz parte disso, vem executar comigo a minha vontade. Ai, que coisa linda, eu não sei você, mas isso me estremece por dentro. Isso faz arder meu coração. E aí Noé, então, é convidado por Deus a participar desse plano de salvação mais uma vez. Quando a gente lê, a gente fala, vai destruir tudo, vai vir o dilúvio. É salvação, é para preservar toda a raça humana, é para que todos nós estejamos de volta no nosso lugar de origem. É para salvação. A arca é a própria misericórdia do Senhor, mais uma vez, sendo entregue à humanidade. Então, Deus vai dizer tudo isso a ele e diz, Noé, eu vou fazer assim, assim. E você tem parte nisso comigo, então vem comigo, você vai construir uma arca. E a gente vai ver do verso 14, depois vocês vão ler com calma, porque nosso tempo aqui voa, como sempre, né? 14, 15, 16, Deus começa a dar as medidas da arca. E ele vai dando todo o plano. Escreve aí, Noé.
vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, vai ser dividida em 3 andares, aí, 3 compartimentos. Vocês podem imaginar que é como um navio petroleiro que a gente vê hoje na televisão, bem comprido, um caixote bem comprido. Tem alguns estudiosos que dizem que caberia ali, né, na largura, 10 carretas, aquelas bem enormes que a gente vê andando nas rodovias, seguidas, assim. Era muito extensa, comprida. Tinha 3 pavimentos, né? 3 compartimentos. Olha como Deus é detalhista, organizado, e ele dá, né, a planta perfeita para Noé, e ele dá as medidas, a madeira que ele ia usar, como ele ia fazer. E Noé precisava o quê? Crer e obedecer. Crer numa coisa que ele nunca viu, é inédito, nunca tinha chovido. Deus diz que vai se romper as águas que estão embaixo e as de cima nunca tinham descido em forma de chuva. E aquelas águas iam cobrir toda a terra. Então, e eu fico imaginando Noé ouvindo Deus e dizendo, como assim, como assim? Porque quando você nunca viu algo, é difícil imaginar uma coisa que a gente nunca viu, não é? E Deus está dizendo, olha, Noé, vai acontecer assim, assim. Então, Noé tinha que crer, crer. É por isso que eu quero que você anote aí agora um versículo que está em Hebreus 11:7. Hebreus 11:7. Eu vou ler aqui para você rapidinho, tá bom? Mas anota aí para você ler depois. Está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se tinham visto, que viriam a ser, sendo ele temente, obediente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo todo do seu tempo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, olha, pela fé, Noé ouviu a Deus, ouviu algo que parecia loucura total, mas ele creu. Ele foi justificado porque ele creu. E ele fez, ele construiu. Noé passou 120 anos construindo aquela arca. Gente, era trabalho demais. Reunir madeira para essa grande construção. Eu fico pensando aqui nessa figura de Noé. Pensa Noé chegando na casa dele dizendo, mulher, Deus falou hoje comigo. Deus vai destruir isso aqui tudo. Meus filhos, vem cá, senta aqui todo mundo. Deus vai destruir isso tudo, vai vir um dilúvio. Dilúvio, pai? Dilúvio, homem, o que é isso? O que é dilúvio? Dilúvio, mulher. Vai romper os céus, a água vai descer, vai vir por baixo, vai encher tudo. Nós temos que fazer uma arca. O que é arca? Nunca tinha se visto uma arca. Tá aqui as medidas, nós vamos começar a pegar a madeira. A madeira que Deus falou é essa, nós temos que betumar. Betumar era aquela selagem, né? Um selador por dentro e por fora, o mesmo que foi colocado no cestinho de Moisés. Moisés está escrevendo essa história e ele sabe bem o que é isso. Ele foi salvo. A mesma palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, a palavra arca. Arca aqui, nesse contexto de Noé, e arca quando aquele cestinho foi feito para Moisés, para salvar aquele bebezinho que hoje estava contando essa história da grande arca que salvou uma família. E aí, então, Noé diz aquilo, e Noé era um homem que não era só justo lá fora, íntegro lá fora, ele era um homem dentro de casa, honrado, respeitado, porque a mulher dele compra isso. Ela não ouviu Deus falando com ela, os filhos não ouviram, estamos juntos. E fizeram essa arca, e entraram com esse homem. Todo mundo ali rindo, é louco. Que isso, dilúvio, chuva, quanta zombaria aquele homem não ouviu, quantas piadas. Jesus vai voltar? Não é assim que a gente escuta hoje? Não sei se você já escutou, já escutei. Cadê que vocês falam que esse Jesus, cadê ele? E Jesus diz, vai ser como naqueles dias. Eles não se aperceberam, de repente o dilúvio chegou e ele fala, e assim será a vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito que o dilúvio chegou, 120 anos, Noé pregava, não só batendo o martelo no prego e construindo uma arca, mas falando desse Deus, falando arrependam-se, consertem-se. Noé tinha parentes, tinha amigos queridos, com certeza. Ele queria
que eles estivessem com ele na arca. Mas ali, no meio daquela corrupção toda, aqueles não conseguiam mais ouvir a Deus a não ser a si mesmos, seus prazeres. Mas Noé, ele teve fé e obediência. Vamos ler aí o que está escrito, Gênesis 6, 22. Anota aí. Diz, Noé fez tudo conforme Deus lhe mandou. Ele obedeceu, mesmo sem saber, mesmo sem entender. Isso, para mim e para você, diz muito. Eu preciso crer, mas eu preciso obedecer também. É difícil, serrar madeira, bater prego, fazer uma estrutura enorme dessa, quantos anos, quanto tempo, quanta dedicação. E aquela não era a profissão de Noé, não, ele era um agricultor. Mas Deus o capacitou a fazer aquilo. Ele se empenhou naquilo porque ele creu. E ele obedeceu, e ele fez conforme Deus falou. Ele não mudou as medidas, ele não mudou a madeira, ele não mudou nada, ele fez como Deus lhe falou. A gente vai ver isso também no capítulo 7, no versículo 5, a mesma coisa. Fez Noé conforme tudo que Deus falou. E no verso 7, 16, diz de novo, no capítulo 7, versículo 16, conforme tudo que Deus ordenou, Noé fez. Então, Deus fechou a arca por fora. Sabe, essa arca é muito interessante. Eu quero que vocês leiam aí os capítulos aí depois para vocês verem que coisa tremenda. Do capítulo 6, do versículo 14, né, até o 17, vocês vão ver a descrição. Muito interessante. Deus tinha compartimento para os homens, para os animais, para os alimentos que iam ter que ser levados ali. E tinha só 2 aberturas na arca. A porta e uma janelinha lá em cima de 45 centímetros. Já viu aqueles transatlânticos, né, onde as pessoas vão viajar, um navio, e aí tem um tanto de janelinha, você vai contemplando a paisagem? Não. Esse barco não foi feito para navegar, foi feito para flutuar, não tinha leme, não tinha vela. Era um se lançar em fé, em confiança total. Quem era o piloto desse barco? Deus. Só ia flutuar. Se tivesse janelas, eles iam ver pessoas morrendo, destruição. Pensa no psicológico de Noé e a família? Não tinha isso. Eles só viam o céu lá em cima, olhar para Deus. Quando todo o caos está ao nosso redor, olhe para Deus, abra a janela que aponta para o céu. É o que o salmista diz, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa janela aponta para isso, só para o céu. Não tinha janela lateral, eles não viam nada. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que andar por fé e não por vista. Talvez você está vendo só bagunça, só contradição aqui. Ande por fé. Deus falou, Deus fará, Deus está me guardando. Este lugar é seguro. É neste lugar que ele me protege. Eu vou olhar para ele, para o céu. E a porta? A porta não tinha fechadura por dentro. Se desesperasse ali, né? Tinha sogra e nora ali. Se desse B.O. ali dentro da arca, vou sair para fora. Não, não vai sair. Não tem como abrir essa porta por dentro, só por fora. Deus fechou a porta. Temos quantos minutos aí, Mônica? Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom. Deus está multiplicando o tempo aqui hoje. Só tinha uma porta e ela só abria e fechava por fora. Então, aí, no versículo que nós lemos, né? Gênesis 7, 16. Anota aí. Noé fez tudo conforme Deus falou e Deus fechou a porta. Sabe, em Apocalipse 3, é um versículo muito conhecido, né? Apocalipse 3, 7. Porque diz lá, Deus é aquele que abre porta e ninguém fecha. E fecha a porta que ninguém abre. Hoje a gente estava numa sala lá antes, né, dessa aqui, eu estava com a Mônica e alguns que estão aqui, e a Mônica falou sobre essa porta. E na hora Deus confirmou isso, hein, Mônica? Deus confirma a palavra, né, o que a gente vai falar. Esse Deus é lindo demais, porque ele me mandou separar esse versículo. Deus é aquele que abre portas e ninguém fecha uma porta que Deus abre. Ele abriu, você entra e passa por ela. E mesmo que queiram fechar, que queiram te limitar, ninguém pode. Porque quem abriu foi ele.
Mas Deus também é aquele que fecha portas e ninguém abre. Nem sua vontade, nem a vontade dos outros, nem a força do poder, nem do dinheiro. Ninguém. Se ele fechou, está fechada. E foi assim aqui. Deus fechou essa porta. E ele mesmo abriu na hora certa, no exato momento. Talvez lá dentro, Noé, em alguns momentos, se desesperou. Vamos sair, vamos nadando, vamos fazer isso. A gente não sabe, mas Deus conhece o ser humano. Deus me conhece e te conhece. Por isso, para nos preservar, nos guardar, ele faz assim. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, o diabo está fechando as portas. Não, às vezes é Deus te livrando. Para livrar Noé e a casa dele, Deus fechou aquela porta. E Deus sempre tem um plano para a família. Deus salva de novo uma família. Deus chama de novo uma família. O plano de Deus começou com uma família. E Deus está chamando famílias, a minha e a sua, para continuarmos essa história de amor, de um Deus que nos amou. E Deus preserva uma família. Eu creio que, como eu e você, Noé tinha muitas pessoas que ele amava ali, talvez ele queria que entrasse na arca. Mas Deus está dizendo, é dentro, começa tudo dentro, é você e sua família. Começa dentro. E eu queria que você anotasse outro versículo aí. Vamos nessa viagem, agora vamos saltar de Gênesis para João, Novo Testamento, João 10:9. João 10:9. Jesus está dizendo de si mesmo, eu sou a porta, e quem entrar por mim alcançará a salvação, será salvo. Aquela porta ali da arca, Deus fechou e os guardou e os preservou. E Jesus está dizendo, eu sou uma porta e você pode entrar por mim, porque aqui dentro você vai ficar guardado, salvo, totalmente salvo, para sempre salvo. Deus está nos chamando a entrar de novo. E essa porta é Ele mesmo, é o próprio Jesus. E Ele diz, aqui tem salvação perfeita. Nada aí fora, nenhum dilúvio, nenhuma condenação te alcança dentro de mim. Ele nos chama a entrar dentro dele. Ele é a arca hoje da salvação. Jesus! Jesus! A Mônica gosta quando eu falo assim. A Mônica, Jesus! É Jesus. Tudo está nele, tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Como a Zita orou hoje na sala, a Zita também falou do elo perfeito, o amor, o dom perfeito. É o amor de Deus que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi de tal forma que Ele deu esse filho, essa porta para dizer, nele vocês estão salvos, não vão perecer, como Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras também não pereceram. E essa porta está dizendo, pode vir quem quiser. Ali foi só Noé e a família preservada. Agora essa arca está dizendo, venham, venham todos. Jesus disse, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Venham, tem livre acesso a mim. Jesus convida a todos os cansados, os aflitos, os sobrecarregados. Vinde a mim, vinde a mim. Ele está dizendo, esse aqui cabe tudo, cabe todos. É a salvação perfeita, completa, completa, completa. Em Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 4:10, desculpa, Atos 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Consertei. Diz que não há nenhum outro nome no qual nós podemos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. Não há, não há. Aquelas pessoas lá, certamente, na época de Noé, talvez subirem em montes altos, juntar a família, corre para o lugar mais alto. A água cobriu aquele lugar mais alto. Talvez eles entraram em casa, fecharam a porta, não sei, desesperaram, subiram em árvores. Imagina. Um minuto? Um minuto, Mônica! Eita, que o tempo aqui voa, meu povo! Mas eu quero fechar, então, com um versículo que eu quero que você escreva aí, por favor. 1 João 5:12. Simples assim, como diria Rose Ferraz, porque lá está escrito, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna.
Simples assim. Ali a arca era este lugar. Hoje